Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso conteúdo, agora que a gente já apresentou algumas questões da história contemporânea, de forma preliminar, para ir preparando a gente para o retorno ao conteúdo, eu vou continuar essa apresentação aqui com vocês, já indo direto ao ponto, tá? Vou mostrar para vocês onde nós passaremos a nos situar dentro da ementa do curso. Aqui, nessa aula das épocas das revoluções, vocês vão poder observar que tem uma bibliografia selecionada que está disponível para vocês na pasta da disciplina, que é essa aqui, tá? Olha só, está disponível no nosso Google Drive, que também está no SIGA, que também está no nosso grupo de WhatsApp, e vocês vão poder livremente acessar esse conteúdo e escolher o melhor para vocês, ok? Voltando para o nosso conteúdo em si, a gente, para falar em uma história contemporânea, cosmopolita, né? Aberta, variada, a gente, sem dúvida alguma, tem que voltar a essa ideia do que são os pontos de partida para se observar o que seriam, mesmo numa enorme diversidade, uma possibilidade de marcos de percepção sobre uma história contemporânea. Então, em primeiro lugar, a gente tem, nesses vários fios de conexão, algumas questões comuns que acabam se manifestando de formas diferentes, o que é quase que natural, dada a diversidade de contextos onde as tais revoluções atlânticas acontecem. Esse termo Revolução Atlântica, sem dúvida alguma, é um termo decorrente de um trabalho que, na minha modesta opinião, é um trabalho extremamente importante, que é o trabalho de um historiador inglês, importantíssimo, chamado Peter Leinberg. Esse texto está disponível para vocês aqui na pasta da disciplina, um texto que foi publicado em 1983, eu consegui achar ele digital, ele foi publicado impresso, mas achei uma versão digital, que foi publicado na Revista Brasileira de História. É um texto muito importante, famoso, chamado Todas as Montanhas Atlânticas Estremeceram, All Atlantic Mountains Shook. E é um texto bem importante para a gente poder falar em uma compreensão sobre uma história contemporânea de caráter global ou globalizado, que não seja uma história contemporânea única e exclusivamente europeizada, interessada em possibilidades de compreensão que situem uma história do mundo a partir de uma história da Europa. É claro que o texto tem muito mais do que isso em jogo. O que o Peter Leinberg está discutindo aqui é isso, exatamente isso que ele frisa nessa página 10, o relacionamento entre as tradições radicais em curso, que eram em grande parte inglesas, e os modos de produção e constituição, que eram em sua maioria atlânticos. E ao fazê-lo, ele está propondo que, assim como a acumulação do capital internacional depende da exploração do trabalho atlântico, então, pausas e interrupções no processo de acumulação são resultado das oposições multifacetadas. E ele coloca a possibilidade de uma dialética dessas lutas atlânticas, desses momentos, que vão acabar culminando numa possibilidade de compreensão poliédrica, diversa, que coloca questões de ideias que circulavam, de interdependências econômicas, de conexões que já existiam aproximadamente 200 ou quase 300 anos depois do processo de expansão colonial europeia nas Américas. E, é claro, isso acaba tendo uma relação direta e conectada com o que a gente está chamando aqui de história contemporânea, inequivocamente situada. Nós somos brasileiros, né, amazônicas, nós estamos falando disso à luz de uma história americana também. Então, esses vários fios de conexão entre variadas revoltas incluem uma preocupação com os direitos do homem e a liberdade do indivíduo, uma ideia que é uma ideia de soberania popular, largamente baseada em determinados autores que intelectualmente formularam conceitos importantes, como Rousseau ou Locke, numa certa crença em um contrato social que era, por sua vez, uma alternativa ao contrato social a um direito divino. A emanação do poder viria do povo, esse é o conceito até hoje, contemporâneo, né? E um complexo, um pouco miscelaneado, mestiço, conjunto de convicções que às vezes eram associadas com deísmo, com voltarianismo agnóstico, por um certo culto à razão, ainda que nós comecemos a observar que, como na Revolução Haitiana e em algum momento da Revolução Americana,
a questão religiosa teve um papel importante. E todas essas revoluções tinham dois oponentes em comum, que eram, na verdade, diferentes faces de um mesmo problema. O problema do antigo regime dinástico, monástico, metropolitano europeu. Todas essas tentativas, seja na França, seja nos Estados Unidos, como a gente conhece hoje, nas 13 colônias, seja na colônia de São Domingo, que virou a República do Haiti, com todas as contradições de todos esses processos, o inimigo comum era o antigo regime. E o inimigo comum era o antigo regime metropolitano. Isso é algo extremamente caro, extremamente importante a se levar em conta. Ok? As revoluções atlânticas, claro que tiveram causas individuais, mas alguns motivos em comum. Um evento central considerado precursor é a Guerra dos 7 Anos, da qual não apenas as potências coloniais da França, Inglaterra e Espanha estiveram envolvidos, mas as suas possessões coloniais na África Ocidental, na África Atlântica, né? E, claro, na América. O que a gente aqui está observando é que essa Guerra dos 7 Anos teve um caráter mundial, pouco explorado até pela historiografia, mas que tem um potencial muito grande de ser observado como tal. Os elevados gastos militares das potências coloniais, das metrópoles que tinham colônias, conduziram a dívidas severas, que foram tentados recuperar por meio de medidas de controle e reforma econômica sobre suas populações, tanto na Europa quanto nas colônias, como resultado natural de um arroxo tributário, de medidas de severas economicamente. Uma parte da população altamente tributada sentiu-se particularmente afetada nas colônias, sobrecarregadas, tratadas economicamente de maneira injusta e ainda assim, do ponto de vista político, com essa relação um pouco subrepresentada, vamos chamar assim. A questão da representação política é algo decisivo para a gente poder falar em uma história contemporânea, porque essa história, não apenas motivada por questões econômicas, mas por questões políticas e sociais, teve em comum esse clamor por governos que representassem a tal soberania popular que nós mostramos, que tem um ensejo conceitual a ser observado. No contexto ainda das revoluções atlânticas, tentando compreendê-las, os movimentos de independência no Novo Mundo começaram, para muitos, com a Revolução Americana. E eu acho que, cronologicamente, é um dado significante. A Revolução que começa a se ensaiar em 1765, explode em 1776, e vai com a Guerra de Independência até aproximadamente 1783, na qual a França, a Holanda e a Espanha, o que a gente chama hoje de Holanda, né, ajudaram os novos Estados Unidos da América a garantir a independência perante a Grã-Bretanha. Pouco tempo depois, na década de 1790, estourou a Revolução Haitiana e, como todo mundo sabe, em 1789 ocorre a Revolução Francesa. Com a Espanha envolvida em guerras europeias, as colônias espanholas continentais garantiram a independência por volta de 1820. E é muito interessante e muito rico para quem está estudando a história da América Independente observar a inter-relação entre esses processos revolucionários que a gente chama de revoluções atlânticas dentro de um arco que, digamos, lato sensu, uma compreensão alongada, iria desde a Revolução Americana, a Revolução Haitiana e a Revolução Francesa, como estopins, até os desdobramentos desse processo, que são as independências das décadas de 10 e de 20 do século XIX. O que a gente está propondo aqui é uma triangulação de processos basilares, nessa contemporaneidade, nessa alta contemporaneidade, que iria aproximadamente, se a história contemporânea vai de 1776 até algum momento, talvez na queda do Muro de Berlim, talvez na crise das Torres Gêmeas, é difícil demarcar, a gente teria aqui uma alta contemporaneidade, né? Das revoluções atlânticas até a crise ou a retomada do controle das dinastias após as ondas liberais, a crise do liberalismo europeu. Mas nós poderíamos perfeitamente esticar isso aqui até aproximadamente 1860, num arco de quase 100 anos da alta contemporaneidade, vamos chamar assim, para a gente poder observar, por exemplo, o papel da Revolução Industrial como consolidação de uma ascensão burguesa, da queda do mercantilismo, dos princípios liberais se fortalecendo. Mais uma vez, pessoal, aqui não tem receita de bolo.
tudo vai fazer com que as demarcações, os protagonismos, os pressupostos sejam, por sua vez, determinados pelos problemas que a gente está observando. De modo que uma história contemporânea econômica vai precisar olhar para a ascensão da burguesia, para questões tributárias e tarifárias, para a Revolução Industrial, para compreender essa gênese da alta contemporaneidade, de uma contemporaneidade mais antiga dentro da própria contemporaneidade. Se a gente for olhar do ponto de vista político, a gente, sem dúvida alguma, vai olhar a ascensão dos novos regimes, as ondas liberais, o papel das ideias. Se a gente quiser estudar uma história social, a gente vai estudar as revoluções observando questões étnico-raciais e religiosas, como no Haiti, nos próprios Estados Unidos. A gente vai olhar para as questões como a cabanagem, como as revoltas do período regencial no Brasil. Então, tudo isso vai fazer com que a gente varie muito no que a gente está chamando de contemporaneidade. Não tem uma contemporaneidade. Existem várias contemporaneidades e cada uma delas é responsiva diretamente a um problema, a um prisma analítico que a gente vai construir a historicidade, os regimes de historicidade, né, a capacidade nossa em compreender o tempo e o espaço no tempo, e as pessoas nos espaços e nos tempos. Vamos entrar na caracterização, então, já que a gente está arbitrando aqui para tentar facilitar essa compreensão, e eu estou propondo essa arbitragem, tá? Que a gente olhe e diga, olha, em algum momento a gente tem que fazer algumas escolhas, e para olhar um ponto mais ou menos comum entre histórias econômicas, histórias políticas, histórias culturais, histórias raciais, histórias econômicas, sociais, políticas, a gente vai olhar para esses três processos revolucionários com um pouquinho mais de atenção num primeiro momento, tá ok? Estados Unidos, Haiti e França. Vamos em frente. A Revolução Americana, que é a Revolução dos Estados Unidos, nesse caso, que deu origem à nação americana, foi, como muitos conhecem, uma revolta colonial que ocorreu entre 1765 e 1783. Os patriotas americanos nas 13 colônias conquistaram a sua independência perante a metrópole, que era a Grã-Bretanha, tornando-se os Estados Unidos da América, uma federação, e criando, inclusive, um precedente muito interessante, que depois foi apropriado em vários lugares do mundo, do princípio federativo como a melhor forma de organizar territórios diversos. Ao contrário do Brasil, que tem um federalismo que ele é centrífugo, que vem do meio para as periferias, que ele é meio que imposto, meio que negociado, nos Estados Unidos a gente tem um bom exemplo de federalismo centrípeto, que vem das margens das colônias pactuando isso tudo e tomando essa decisão. Os patriotas americanos, os revolucionários, derrotaram os britânicos nessa guerra, em aliança com a França e outros. Entre os vários resultados significativos, nós poderíamos explorar longamente aqui, estava a criação da Constituição dos Estados Unidos, estabelecendo um governo federal relativamente forte, que inclui um executivo, um judiciário e um congresso bicameral, que representava estados no Senado e população na Câmara dos Representantes. Um modelo que se consagrou como bastante importante para outros países do mundo. Alguns argumentam em favor de um processo que não é revolucionário, mas é um processo de independência, já que, por exemplo, o Estatuto da Escravatura, o Estatuto Escravista, mantivera-se, e o modelo de representação que emergiu do processo, apesar de ser antinobiliárquico e pioneiramente republicano na contemporaneidade, era de alguma forma restritivo por ser censitário. Há uma enorme polêmica que vocês puderam observar nos últimos anos, com o debate que vai inclusive chegar às vias de fato, sobre as vias de fato da Guerra Civil Americana, que é um processo que é consecutivo, que tem relação direta com a construção da nação americana e, portanto, com o processo de independência, sobre como muitas dessas questões sobre as semânticas do que é a Revolução Americana, do sentido de revolução nos Estados Unidos, estão em disputa até hoje. Isso fortalece a tese de que a Revolução Americana é um bom ponto de partida para se falar em contemporaneidade, né? Vamos em frente. Republicanismo, sem dúvida. Institucionalismo, sem dúvida. E antimonarquismo são algumas correntes ideológicas desse independentismo revolucionário. É interessantíssimo notar o que eles chamam de Great Awakening, um movimento colonial de reavivamento de ideias de fé, como algo que teve um papel super interessante, super rico, para a gente poder falar sobre as ideias em jogo, pouco tempo antes do processo revolucionário.
E a forma cuja qual esses intelectuais, essas elites coloniais buscaram se organizar, que são os primeiros, são os congressos continentais, não chegaram num primeiro momento e tão longe exigindo independência da Grã-Bretanha, mas denunciavam que havia uma taxação sobre produtos sem implicar numa capacidade dessas pessoas, dessas elites, em construir a representatividade das decisões sobre a economia, sobre a sociedade, sobre a política. E também havia uma inquietude sobre o taxation without representation. Também existia uma questão sobre a manutenção de um exército britânico que, de alguma forma, causava constrangimentos a essas elites. Então, se emitiu nesse primeiro Congresso Continental uma declaração dos direitos devidos a cada cidadão. Vejamos só, essas elites, esses grupos políticos estão buscando promover pautas próprias, incluindo o direito à vida, à liberdade, à propriedade, ao julgamento por júri, sem necessariamente contar com o poder metropolitano decidindo tudo de forma arbitrária. Quando houve, por volta da década de 70 do século XVIII, o segundo Congresso Continental, já reunido na Filadélfia, os então delegados votaram para formar um exército colonial, um exército continental para lidar com a opressão britânica e disputar o poder por todos os meios necessários, designando George Washington como o seu comandante em chefe. Em junho de 1775, na primeira grande batalha da Revolução, as forças coloniais infligiram pesadas baixas ao regimento britânico do general William Howe, em Bridge Houston, na região onde hoje é Boston. A Batalha de Bunker Hill, mesmo sendo uma batalha notável por uma vitória britânica, acabou gerando mais coragem para a causa revolucionária. Em junho de 1776, com a Guerra Revolucionária em pleno andamento, uma maioria dos colônios vinha favorecer a independência, e isso gerou um movimento que, no famoso dia do 4 de julho, esse congresso, esse instrumento representativo colonial continental, votou a favor da adoção da Declaração de Independência, elaborada por um comitê composto pelos Founding Fathers, que são, até hoje, nomes que fazem parte do ideário norte-americano, como os pais fundadores. Então, vejam a importância, não é? Vou mostrar para vocês aqui o documento, para a gente poder ver essa declaração. Olha como a gente falava sobre a contemporaneidade, não é? Gerando oportunidades de leituras de documentos. Isso aqui é um fragmento, né? Olha, in Congress, in 4th July. E eu não lembro como pronuncia 1776. Declaration by the Representatives of the United States of America in General Congress Assembled. E aí eles falam, quando o curso dos eventos humanos, às vezes é necessário para alguns resolver as questões políticas que conectam uns com os outros e lidar com os poderes e lidar com as questões. Nós mantemos as verdades, as convicções que são evidentes, de que todos os homens são iguais, de que eles são abençoados, endowed by the Creator, pelo Criador, com direitos inalienáveis, que são a vida, a liberdade e a busca para a felicidade. The pursuit of happiness, né? Que é algo extremamente importante para dentro da cultura americana, a questão da liberdade. Então, depois vocês podem acessar esses documentos com tranquilidade, mas é um documento contra a tirania, evocando-se contra a tirania. Isso é algo extremamente importante para a gente compreender. Então, essa guerra de independência, né, que perpetuou-se mesmo depois de 1776, era composta por apoio, como a gente já viu, da França, fornecendo secretamente ajuda material e financeira aos americanos, e em 1778 começaram a preparar frotas em exército até que declararam também guerra à Grã-Bretanha. Até 1778 era uma guerra civil dentro do Império Britânico, mas acabou se transformando numa guerra internacional, como boa parte desses conflitos, inclusive das revoluções atlânticas, né? Quando em 1778 a França engaja, em 1779 a Espanha engaja.
se juntando às colônias contra a Inglaterra, contra a Grã-Bretanha. E a Holanda, ou a Neerlândia, né, como a gente chama hoje, fornecendo o reconhecimento oficial dos Estados Unidos e apoio financeiro, engajado em uma disputa contra os britânicos. Vocês podem observar que os britânicos não suscitavam amizade entre todos os meios, né? Vamos lá. As primeiras eleições sob a nova Constituição do país foram realizadas em 1789. George Washington foi eleito. Deixa eu mostrar para vocês quem era o George Washington. O rostinho dele, que é um sujeito extremamente importante para a gente conhecer a história americana. Evidentemente, nós não temos muitos retratos do George Washington, tá? Nós temos, não retratos fotográficos, por favor. Nós temos algumas imagens disponíveis na internet, decorrentes de pinturas, de gravuras, mas George Washington, segundo Thomas Sully, um pintor da época, era este sujeito aqui. Vou mostrar para vocês. Este era George Washington. Vocês podem ver, né? Não é um tipo simpático, mas tá aí. Foi o primeiro presidente dos Estados Unidos aqui nesse contexto. Tudo bem? Vamos voltar. Pronto. Então, com essa eleição, o seu secretário-tesouro, Alexander Hamilton, um dos pais fundadores. Secretário-tesouro, para quem não tem exatamente uma ideia, é algo próximo do que é o ministro da Economia do Brasil, vamos chamar assim. E, pouco a pouco, as colônias foram se expandindo, tomando posse do território. Essa é uma longa história, a história da marcha para o oeste progressiva, né? Pouco a pouco foi acontecendo nos Estados Unidos, e é uma história extremamente rica e importante que não caberia num curso de contemporâneo explorá-la longamente. Talvez seja mais apropriado explorá-la em História da América. Então, essa Revolução Americana, junto com a Revolução Holandesa, a Revolta Holandesa do final do século XVI e a Guerra Civil Inglesa do século XVII, foi um dos bons exemplos de como a derrubada do antigo regime é algo possível para os europeus, para o mundo ocidental, que naquela época não tinha sequer esse feitio ainda. Essa é uma denominação contemporânea. Essa declaração de independência americana influenciou decisivamente a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que é outro documento. Vamos tentar ver se a gente acha aqui. Direitos do Homem e Cidadão. Vamos ver se eu acho ele. Eu consegui encontrá-lo. Apenas um, né? Uma imagem de réplica, para a gente poder mostrar para vocês um exemplo dessa declaração, tá? Dos direitos do homem e do cidadão. Aqui está, obviamente em francês, tá? Dos representantes do povo francês, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, decretada pela Assembleia Nacional no ano, deixa eu ver se eu mostro aqui, nos dias 20, 21, 24 e 26 de agosto de 1779, aceito pelo rei. Tudo bem, pessoal? Outra imagem importante, se tornou célebre, né? Da liberdade aqui, rompendo os grilhões. Muitas pessoas falam em símbolos maçônicos, uma série de coisas. Não vem a calhar discutir isso agora, vamos voltar aqui para falar que essa Revolução Americana, apesar de influenciar, e isso é um dos paradoxos da contemporaneidade, apesar de influenciar, em larga medida, esses processos revolucionários, impulsioná-los, não chegou a ser uma liberdade para todos, porque a República recusou-se a proibir a escravidão, o que, inclusive, foi um mote para a Guerra Civil posterior, e não reconheceu limites da expansão europeia a um grande custo para os povos nativos da América. Então, com isso aqui, pessoal, a gente avança na direção de um conteúdo sobre a Revolução Americana, e já já a gente vai continuar a aula falando sobre a Revolução Haitiana, que é muito importante também. Ok? Por agora é só. Vamos continuar em breve essa aula de número 2. Um forte abraço.